Tá bom. Então, obrigado a todos aí. Estou aqui de novo. Dessa vez é falar um pouco sobre as memórias flash, que tá relacionado com a minha área de pesquisa, e também para divulgar um pouco dessa área que existe, está iniciando na Unicinos, junto com o professor Rodrigo. Depois, no final, vou mostrar as oportunidades nessa área e também principalmente para quem estiver pensando em temas de TCC ou algo assim. Essa área aí talvez traga o interesse de vocês. Então, o título aqui eu botei que no final tudo se resume em dados, uma introdução a memórias flash, porque hoje basicamente a computação, no final, é isso, né? A gente está gerando dados, esses dados precisam ser armazenados. E hoje a gente está na nova era das memórias, né? A gente está utilizando não mais os HDs, que seriam as mídias tradicionais, a gente está então passando a utilizar as memórias flash. Então aqui eu decidi fazer uma piadinha aí, para quem é um pouco nerd, que é até mais e obrigado pelos dados, que é uma analogia aí ao Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Porque hoje, querendo ou não, qualquer empresa, qualquer site que a gente utilize, eles estão armazenando dados e quanto mais dados, melhor eles vão conseguir inferir nas nossas vidas. Essa apresentação não é para teoria da conspiração, mas é só para a gente dar uma visão e uma ideia de quanto que isso é importante no nosso dia a dia e a gente não se dá conta disso. Então, memórias, tá? O que que são elas, pensando agora em nível na computação em si? Começando então, talvez alguns de vocês sejam desenvolvedores de software ou de sistemas embarcados, e para quem está atrelado aí no desenvolvimento, a gente geralmente é um desenvolvimento mais alto nível, tá? A gente muitas vezes, quando desenvolve, a gente não se preocupa com o hardware que está sendo utilizado para esse desenvolvimento, por causa das camadas de abstrações que nos permitem desassociar o hardware do software. Então existem outros caras aqui no meio, que eu já vou mostrar, que vão fazer essas abstrações. Então, o nosso software, ele simplesmente ele vai ler, escrever de arquivos e vai fazer o que ele precisa fazer para entregar aquilo que o usuário está pedindo. E ele não se preocupa com o tipo de mídia que está associado ao armazenamento daqueles dados. Se a gente destrinchar um pouquinho mais, a gente vai ver que da parte de software, a gente vai ter a divisão entre aplicação e kernel. Se a gente for um pouquinho mais curioso, né, enfim, seja lá o desenvolvedor, que ele está curioso em tirar uma performance um pouco melhor lá da aplicação dele, ele pode acabar se estendendo um pouco mais ao entendimento do kernel, que seria a próxima camada de abstração ao qual a aplicação está atrelada. Pensando então já na parte de hardware, a gente também poderia quebrar entre a parte de firmware ali, que é a parte que a gente teria um pouco mais de flexibilidade, dependendo do tipo de hardware, para daí fazer algumas especializações baseadas seja na aplicação ou seja no kernel. E assim por diante, tá? A gente pode ir esmiuçando tudo isso. Hoje, para quem for desenvolver uma aplicação, ele vai acabar utilizando os system calls, que seriam as chamadas de sistemas que fazem a abstração para o kernel, para daí sim o kernel controlar o hardware. Mas, pensando ainda, o nosso foco aqui é arquivos, né? O kernel ele vai ter lá um módulo, um subsistema, que são os chamados sistemas de arquivos, que é eles que são os responsáveis por dar uma semântica, uma lógica para os arquivos que a aplicação, que as chamadas de sistema e aplicação estão querendo acessar. E o meu foco hoje de pesquisa, eu estou fazendo doutorado e o meu foco de pesquisa está associado a sistemas de arquivos aplicados às memórias flash. Aí esmiuçando um pouquinho mais a parte de hardware, então,
Como eu falei antes, os HDs, eles são mídias antigas e então eles têm uma arquitetura totalmente diferente, seja lá das mídias de disco, por exemplo, os CDs, DVDs ou dos próprios SSDs. Então, dependendo do tipo de aplicação que a gente vai utilizar, dependendo como que o kernel associa os sistemas de arquivos com o hardware que está sendo utilizado, baseado na arquitetura desse dispositivo, a gente vai conseguir tirar um melhor proveito ou não desse hardware. Então, essas camadas de abstração, elas acabam nos ajudando em alguns casos, seja por velocidade de desenvolvimento, mas em outros casos ela pode nos atrapalhar. Por fim, aqui também a gente não associa muito, mas também as propriedades físicas ao qual o hardware exige, ao qual o hardware é submetido. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais o porquê disso e do porquê se adentrar um pouco mais no conhecimento de hardware, tá? Eu fiz engenharia da computação, então o meu curso ele estaria mais atrelado à parte de firmware para cima e não tanto amarrado à parte de hardware. Eu acho que no nosso curso a gente acaba utilizando o hardware mais como uma ferramenta do que como um fim, assim, né, propriamente dito. Então, por isso que durante as minhas pesquisas eu tive que acabar me aprofundando um pouquinho mais na parte de hardware para tentar entender o funcionamento das memórias flash para tirar o melhor proveito lá na camada dos sistemas de arquivos. Então, esse era o meu foco inicial de pesquisa, porém, essas limitações, né, de entender a fundo como que o hardware se comporta diante de sistemas de arquivos, acabou que exigiu a expansão da área de cobertura para descer até a parte de hardware, porque as memórias flash em si, eu vou mostrar em seguida, elas têm um paradigma totalmente diferente de como eram os discos rígidos. Ô, Cassiano, e isso é normal os caras fazerem? O cara pesquisar tudo? Ou o cara acaba se concentrando, se vai fazer uma pesquisa, por exemplo, fica só numa área? Sim, na verdade as pessoas vão se focar basicamente em uma camada, por exemplo, ah, pensando na questão de armazenamento de dados, tá? Vai ter muita gente trabalhando na parte de aplicação, focando especificamente em banco de dados, mas se a gente se atrelar demais a uma única camada, a gente vai ser, digamos, vou usar essa palavra, mas enfim, a gente vai ser submisso a como que as outras camadas resolvem as coisas para nós. Então, se eu trabalhar só em aplicação, quem vai resolver como que que eu acesso os arquivos aqui, pensando no hardware, quem vai resolver isso para mim seria o kernel. Então, o kernel vai utilizar um método dele mesmo, mas talvez ele não saiba que a melhor forma que eu deveria acessar seria de um jeito Y ao invés de um jeito X. Então, quem detém o conhecimento da melhor forma de acessar os dados seria a própria aplicação, porém quem abstrai isso é o kernel. Então, por isso que em alguns casos sim é bom a gente se aprofundar um pouco mais, se for algo bastante específico, como depois eu vou mostrar aqui o caso do SSD, mas em geral as pessoas se atentam mais a uma única camada, enfim, seja por tempo ou por própria limitação de desenvolvimento. Mas no meu caso, eu sim comecei na parte de sistemas de arquivos, que era essa camadinha, mas eu tive que me aprofundar um pouco mais. Aí então, dado esse contexto de abstração em camadas, e indo um pouco agora para a compreensão da hierarquia de memórias, voltado na computação, tá? Hoje a gente tem lá o nosso processador. Eu vou fazer uma analogia aqui para a gente conseguir trazer um pouco para números da nosso dia a dia, supondo que um ciclo seria equivalente a um minuto, tá? O acesso. Então, nosso processador, pensando aí no Intel, seja lá o que for, o AMD, ele vai ser composto por registradores, que são as memórias voláteis mais rápidas do processador, que elas, por serem as mais rápidas, elas vão ser, na nossa analogia aqui,
o tempo de acesso delas de 1 minuto. Seguindo a nossa hierarquia, a próxima memória, a hierarquia a próxima memória na hierarquia seria as memórias cache L1, tanto de dados quanto de instruções, que elas estão embarcadas no próprio chip lá do processador. Então, elas estão ligadas no hardware lá e elas já se demonstram terem um tempo de acesso bem, não digo bem mais lento, mas enfim, já teve 4 vezes mais lento aqui, seguindo a nossa analogia. A próxima hierarquia de memória seria as cache L2 e L3, que ainda estão no próprio semicondutor ali do processador, e elas já vão demonstrar aí um aumento de tempo de acesso, na nossa analogia, de novo, muito mais alto do que as cache L1 e registradores. Então, pensando aí numa L3, a gente vai ter um tempo de acesso ali de uma grandeza de horas já. Por conseguinte, aí a gente vai ter a nossa memória principal, que seria a memória DRAM, que geralmente, quando a gente vai utilizar um sistema computacional, a gente se atém à quantia de memória RAM, né? Porque é o tipo de memória que mais nos impressiona por ela ser tão necessária. Porém, ela também é bastante lenta, seguindo nossa analogia. Então, por isso que existem tipos de memórias intermediárias justamente para reduzir esses tempos de acesso aqui para as memórias de hierarquia mais baixa. E hoje não mais, mas a gente já está deixando de utilizar os HDs, que daí os HDs eles já são basicamente legado, mas o tempo de acesso a eles, seguindo essa nossa analogia, é muito pior do que a memória de RAM. Então eu não vou nem perguntar se alguém quiser chutar para não perder muito tempo aqui, mas o tempo de acesso aqui, seguindo nossa analogia, então, para o processador buscar alguma coisa lá do disco, ele pode levar até 38 anos. Então, isso Caramba, eu é um pensei que ia ser um absurdo. dia, assim, uma coisa de 1 dia ou 2 dias, 38 anos, meu Deus. Isso. Então, como que o processador tenta resolver isso, né? Para ele não estar toda hora tendo que buscar lá no disco. Por isso que as memórias intermediárias existem. Então, se eu for buscar lá sei lá, um arquivo Word, ao invés de eu buscar aquele único 1 megabyte, o sistema operacional vai trazer muito além disso, justamente para já tentar prever o acesso que tu vai ter futuramente. Então, ele vai carregar para a memória RAM, então ele já vai tentar reduzir esse tempo de acesso aqui e assim por diante. Mas aí os SSDs vieram então para tentar reduzir esse tempo, né? Então ele estaria se enquadrado nessa lacuna aqui. E hoje então a gente consegue reduzir bastante de 38 anos para até 7 dias. E isso está melhorando bastante, tá? Então esse benefício tem se mostrado muito importante e as linhas de pesquisa em meios de armazenamento estão focados fortemente aí nos SSDs. Então, entendendo um pouco essa evolução de hardware, tá? Enfim, eu não sei se talvez alguns nem tenham visto mais os HDs, mas isso aqui é um HD. Ele é uma mídia que fica rodando, tem um braço mecânico e esse braço vai ficar se movendo aqui enquanto o disco gira para fazer as leituras escritas. Então, ele possui limitações físico-mecânicas, né, que vão limitar o meu tempo de acesso ao dispositivo. Aqui, pensando na rotação do disco, eu acho que, se eu não me engano, ele está ao máximo 15 mil rotações por minuto, e essa é a rotação máxima lá do disco. E nos HDs, a gente sempre ouviu falar da fragmentação em disco, que era um dos principais problemas desse tipo de mídia, que complicava bastante a vida aí de quem utilizava os HDs, que era basicamente os arquivos eles estariam dispersos no disco, tá? E isso faz com que esse braço tenha que se movimentar várias vezes para conseguir carregar algum tipo de arquivo. Então essa fragmentação ela é maléfica para o tempo de acesso.
Então, geralmente, o que que a gente fazia lá para resolver isso? A gente passava o desfragmentador, que ele basicamente vai tentar juntar os dados numa mesma trilha para que ele fique de uma forma mais sequencial. Então, esse bracinho aqui não precisaria se movimentar tanto para fazer os acessos. Isso tudo é questão isso aqui já é soluções em software, tá? Para resolver um problema em hardware. Então, outros problemas que também tentou se resolver por meio de software, eu não me lembro a sigla agora, o NCQ, mas basicamente ele tentava reordenar as solicitações de leitura escrita no disco para tentar evitar o movimento exagerado desse braço. Então, a ordem que o sistema operacional solicitou seria essa, 1, 2, 3, 4, mas esse NCQ ele faz o reordenamento para que essa, essa, essa viagem seja menor. Então, isso tudo eram problemas lá dos HDs, mas enfim chegou às memórias flash, que elas são totalmente eletrônicas, né? Então a gente não tem mais essas limitações físicas aqui aliás, mecânicas, né? E a gente está trabalhando com dispositivos eletrônicos, o que nos permite aí velocidades de acesso muito mais superiores. Então isso trouxe uma troca de paradigma, porque até então a gente tinha lá os HDs na casa de, sei lá, 300 megabytes por segundo. Hoje a gente tem SSDs aí que chegam até 3 gigabytes por segundo, então é uma grandeza muito maior. E até então os sistemas operacionais, a computação em si, o gargalo computacional era sempre nos meios de armazenamento, porque eles eram extremamente lentos. Porém, hoje, essa premissa ela inverteu. Hoje, quem se tornou o gargalo da computação é o processamento e não mais o meio de armazenamento, porque os SSDs trouxeram velocidades muito superiores. Então, os discos rígidos, eles são um legado, né? Porque a gente está lá falando de computação, sei lá, desde os anos 40, pós-guerra mundial lá. E basicamente o conceito de dados em si computacional, pensando inclusive nos sistemas Linux, que basicamente tudo se resume a arquivos e como que esses arquivos são tratados em nível de software e hardware, para a gente trazer essa analogia para as memórias flash. Então, eu trago aqui um sistema operacional que é bastante comum no Linux, ele é amplamente utilizado, é o ext4. Ele foi concebido, se eu não me engano, nos anos 80, é o ext1 no caso, né? Ele já evoluiu, ele já está na 4ª geração, mas quando ele foi construído, ele já foi construído pensado, logicamente pensado que ele seria utilizado em HDs. Então, o layout que ele foi concebido, ele foi concebido pensando nisso. Então, o ext4, que ele é amplamente utilizado até hoje, ele traz de legado uma arquitetura, um layout baseado em mídias do tipo de disco rígido, né, os HDs. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente o que eu quero deixar claro aqui é que ainda hoje os sistemas de arquivos utilizados pelos sistemas operacionais o design deles é concebido baseado em HDs, então a gente tem esse legado até hoje. Porém, esse legado ele não existe mais nos SSDs. Então, a gente tem programas, sistemas de arquivos robustos, porém eles se mostram sendo gargalo por causa que os SSDs são muito mais velozes. Então, muita pesquisa tem sido feita nisso para tentar deixar eles mais rápidos. Cassiano, o sistema de arquivos, quando tu diz assim, dos que tu pesquisou de sistemas operacionais, seria tipo Linux e Windows, né? Não está contabilizando, por exemplo, os sistemas que rodam em smartphone
ou coisa desse tipo, ou não, esses Android, por exemplo, também tem esse mesmo tipo de problema de sistema de arquivos. Acredito que sim, né? Porque é tipo um Linux, né? Sim, os móveis, eles são baseados em Linux. Eles até então utilizavam, eu acho que ainda utiliza grande parte x64, mas tem é o F2FS, que é o próprio, é o mais próprio para memórias flash. Porém, ele é bem mais específico para mobile, né? Porque ele é bem menor no caso, o tamanho de armazenamento. Mas sim, existem dos que eu já trabalhei foi o X-T4, o F2FS, mas todos eu sou mais voltado para o Linux, porque o Windows ele é muito mais fechado, é difícil de tu saber a implementação deles, etc. Então, geralmente servidores e os dispositivos móveis eles acabam caindo para o Linux. Então, das vantagens da memória flash, então ela é toda eletrônica e ela basicamente consiste lá dos transistores de porta flutuante, onde a gente vai ter a porta flutuante aqui que vai armazenar os elétrons que vão representar um valor lógico, né? E hoje a gente tem aí SSDs do tipo SLC, que seriam 1 bit por célula. Cada célula, que seria cada transistor, ele armazenaria logicamente 1 bit por célula, enquanto que a gente já tem hoje até 4 bits por célula, que são os SSDs do tipo QLC. Então, justamente isso foi uma evolução que aconteceu por conta das exigências de armazenamento, porque quando as memórias flash surgiram, elas eram do tipo SLC, 1 bit por célula, mas elas eram muito caras e muito. Elas eram rápidas, obviamente, mas elas eram muito caras e com muito pouco espaço de armazenamento. Então, essa evolução de 4 bits por célula acabou que tornou barato e acessível, né, tanto por capacidade quanto por performance. Então aqui a gente tem lá um die de uma memória flash, que seria o semicondutor, e ela é organizada, ela é bonitinha assim mesmo, e ela é organizada com as memórias, elas são essas partes mais coloridas e a parte de baixo as partes de controle. A memória flash em si, pensando em hardware, tá? Isso é interessante a gente ter esse entendimento pensando em nível de pesquisa para compreender melhor o funcionamento e a gente conseguir tirar melhores vantagens desse tipo de memória. Então, ela é dividida em planos, que são 4 planos, e cada plano vai possuir diversos blocos e cada bloco vai possuir diversas páginas. Eu vou dar mais detalhes adiante. Então, aqui só voltando, retomando lá sobre os tipos de célula, até então, os primeiros tipos de memórias flash elas eram do tipo SLC, onde armazenavam 1 bit por célula. E aqui nessa figura só trouxe até 3 bits por célula, mas hoje a gente tem até 4 bits por célula. A vantagem direta é justamente que em um mesmo die a gente consegue armazenar, pensando em 4 bits por célula, a gente conseguiria armazenar 4 vezes mais dados em uma mesma área. Porém, quanto maior a densidade de bits por célula de um SSD, menor vai ser o tempo de vida útil dele. Isso é uma coisa que até não sei se é de comum entendimento de todos que utilizam SSDs, mas geralmente os SSDs eles têm uma validade de 5 anos, porque justamente por isso, quanto mais bits por célula, maiores restrições físicas a gente vai ter lá para ele estar funcionando. Então, o SSD, com o tempo de vida dele, ele vai literalmente vai encolhendo de tamanho, porque as células vão estragando e a gente vai perdendo espaço físico até chegar em um limite lá que o SSD determina que ele morreu.
Isso aqui é só trazer, isso aqui seriam as memórias um pouquinho mais antigas, que são as planares. Hoje a gente já tem memórias do tipo 3D NAND, Ô que elas Cassiano, possuem desculpa te interromper, mas qual é o tempo de vida de um SSD médio? 5 anos. 5. Eu tinha na cabeça que eram 10. Não, mas também depende um pouco dos tipos de célula, mas hoje a gente Ah, sim. tem 3 bits por células, que é bastante comum, eles estão cada vez menores o tempo de vida. Mas os SLC, sim, eles têm o tempo de vida mais prolongado. Ah, legal. Agora, pensando um pouco da arquitetura interna dos SSDs, hoje a gente tem diferentes tipos de interfaces ao qual a gente conecta eles. Os primeiros que surgiram foram os padrões SATA, justamente porque a gente até então utilizava os HDs com as interfaces SATAs. Então, esse trambolho aqui, na verdade, é só uma capinha, mas a, o, a utilização interna é bem pouca. Hoje a gente tem os PCI Express do tipo conexão M2, os PCI Express aqui, esses tipos de SSDs aqui que parecem mais uma GPU, eles já são de bastante alta performance. Então a gente tem aí diferentes tipos e diferentes capacidades, diferentes tecnologias. Pensando na organização, tá, interna, esse aqui é um SSD do tipo SATA. A gente consegue identificar as memórias flash aqui, pensando em fabricantes, Toshiba. O SSD em si ele é basicamente um computador, tá? Ele vai ter um controlador, memória RAM para controlar ali uh, alguns contadores e gerenciar as memórias flash e as memórias flash em si. Então aqui é só outra visão aí. Aqui já são chips Samsung, acho que aqui é o controlador da Western e a DRAM é SMT. Então, internamente de um controlador, tá? Hoje, o que que o controlador precisa gerenciar para dar o acesso às memórias flash? Ele basicamente não, ele faz bastante coisas. Então, pensando aqui, ele vai ter a parte de interface externa ali com o host, que seria o computador. Hoje a gente tem até os NVMEs, que são um padrão mais recente aí que traz velocidades ultra rápidas. O controlador também pode se preocupar com a questão de compressão de dados, o próprio firmware, né, que vai fazer o controle dele. E alguns controladores, eles também se utilizam dessa memória DRAM para realizar alguns tipos de memória cache. Porque pensando que a gente está escrevendo aqui no SSD, as memórias flash em si elas são razoavelmente lentas. O que deixa elas rápidas de acesso é que elas são utilizadas em paralelo. Então a gente tem vários chips de memórias flash que a gente consegue gravar em paralelo. Mas além disso, as memórias DRAM lá embarcadas no SSD também podem fazer uma espécie de memória cache ali para dar mais velocidade para o SSD. E aqui também parte de controle de canais, de acesso às memórias, embaralhador, o ECC Engine aqui é o código de correção de erros, que isso é muito importante porque as memórias flash, como eu falei antes, elas vão morrendo, alguns transistores lá, depois eu vou mostrar melhor, eles vão começando a falhar, mas o ECC ele consegue corrigir esses erros até um limite, né? Então, quando esse limite é atingido, aquelas células vão ser marcadas como inválidas ou irrecuperáveis, e por isso que o SSD começa a ter uma redução de tamanho. Então aqui pensando como que são esses canais, já esmiuçando um pouco a parte interna aqui, a gente vai ter um controlador aí de 2 canais, então basicamente 2 canais que controlam 3 chips de memórias flash aí por grupo, por canal. Olhando internamente, então, das memórias flash, como eu falei antes, a gente vai ter o die, onde esse die vai ter diferentes planos e as partes de controle aqui de acesso.
E olhando internamente a um plano, os planos vão ser organizados em blocos e cada plano então vai ter N blocos. E olhando internamente aos blocos, cada bloco vai ter N páginas. Então, isso é muito importante, pensando lá na camada de aplicação, tá? Se eu fosse simplesmente desenvolver um programa que eu escrevo e leio arquivos aleatoriamente e não me preocupar em como a arquitetura interna da memória flash funciona, eu posso estar perdendo performance. Por quê? Porque as restrições de hardware de memória flash determinam que as escritas elas vão ser sempre serializadas nas páginas aqui, eu nunca vou poder escrever de forma aleatória. Depois eu vou mostrar outro detalhe que tem, que é os mapeamentos que o SSD faz para que isso seja possível. E quando a gente vai apagar algum dado lógico, lá pensando na camada de aplicação, os dados eles podem não ser de fato apagados fisicamente, por determinação do SSD, que eu também vou mostrar alguns exemplos. E quando o SSD vai realizar um apagamento de fato de algumas páginas, ele sempre realiza o apagamento em blocos e nunca em páginas individuais. Isso é por conta das questões físicas, que a gente está falando de transistores extremamente pequenos, que sofrem interferência, e isso pode gerar problemas. Então, os apagamentos são feitos por blocos. E as páginas, então, elas são organizadas em uma parte que é chamada parte útil, que seria aquilo que o sistema operacional de fato consegue escrever, e uma outra região que seria uma região fora, uma região que a gente não tem acesso. Quem controla isso é o próprio controlador, que vai ser responsável por controlar a parte do código de correção de erros, o LPN, que seria o endereçamento lógico da página, que eu já vou mostrar em seguida, e o bit de validade da página, se ela é válida ou inválida. E a página, isso aqui é ainda uma visão lógica, mas fisicamente, pensando lá nos transistores, se a gente pensar aqui em um tipo de célula de 2 bits por célula, ou seja, 2 bits por transistor, vários transistores vão compor uma word line que vão compor uma página. Então, pensando aí numa página de 4 kilobytes, a gente vai ter então pelo menos 4.000 transistores para formar essa página. E aqui nesse exemplo, como eu falei, eles seriam 2 bits por página. Então, fisicamente, uma word line conseguiria representar duas páginas diferentes. Aqui só recapitulando nessa questão da densidade de bits, e também um detalhe é, quanto maior o número de bits por célula que a gente tiver em um SSD, mais lento vai ser a gravação, fisicamente falando, né, a gravação dessas células. Então, por isso que os SSDs de 1 bit por célula são muito mais rápidos do que os 3 bits por célula, por exemplo. Agora, partindo um pouco para como que é a operação desses SSDs, como eu falei antes, o SSD ele tem certas restrições físicas de hardware sobre como que a gente grava, como que a gente apaga e como a gente sobrescreve os dados físicos de um SSD. Então aqui eu vou tentar exemplificar um pouco isso. Ô Cassiano, já que tu está falando em exemplo, o William te comentaram no chat ali se tem uma maneira de monitorar a saúde do SSD no sistema operacional, no Linux, por exemplo. Sim, tem os programinhas das próprias fabricantes lá, a Samsung, sei lá, Intel. Eles, se tu baixar no site deles, eles têm esse tipo de programa aí. Então é bem comum e tranquilo de tu achar isso. Agora, esses de várias, que seriam mais lentos ali no caso que tu estava comentando, eles são mais comerciais ou que tipo de aplicações que eles são utilizados assim? Ou como, esse Kingston que a gente compra aí de 100 pila de Sim, 100 GB, sim, esses aí são é, é o mais justamente esses. chinelão que tem assim ou como é que é?
Isso. Esses Kingston, eles vão ser mais bits por célula, porque aí, como eu falei antes, tu consegue, em uma mesma área, tu vai ter mais densidade. Então, se isso aqui te custa R$ 1.000, conseguir fazer mais denso isso vai acabar barateando. Então, esses Kingston da vida, deixa eu voltar aqui, eles vão utilizar uns tipos, sei lá, 3 bits por célula para aumentar a capacidade, ou seja, eles conseguem utilizar menos chips por, por SSD, e também o controlador lá, eles vão botar um controlador mais que tenha menos canais aqui, então tudo vai reduzindo, né? Então, se tu quer ter aí para usuário final, a gente, no caso, a gente vai tender a comprar esses com maior capacidade e a performance razoável, mas pensando lá no, sei lá, processamento de Big Data ou algo assim, os caras vão utilizar os SSDs mais top de linha, que seria esses tipos aqui, que vai ter, sei lá, 32 chips do tipo SLC e um controlador de 16 canais. Então, tu vai conseguir ter uma banda absurda de velocidade para esse tipo de aplicação. Mas, claro, vai ser bem mais caro, né? Não sei se respondeu a tua pergunta. Respondeu sim, respondeu. Mas é bem isso, é o tipo de aplicação que tu vai escolher optar por gastar mais dinheiro para ter velocidade e maior tempo de vida, enquanto que se tu optar por algo mais barato, que a gente acaba não sabendo, mas o problema é que o SSD vai ter um tempo de vida muito mais curto. Então, aqui um exemplo, tá? Os SSDs, então, o sistema operacional ele trabalha com endereçamento lógico, e quando ele envia esses endereços para o meio de armazenamento, ele tem que transformar isso para um endereço físico, seja um SSD ou um HD, tanto faz. Mas o SSD ele faz esse mapeamento lógico para um mapeamento fixo, tentando resolver essas limitações físicas que eu falei antes. Então eu vou exemplificar aqui, supondo que a gente tem duas aplicações rodando, essa thread 1 e thread 2, o FTL, que seria o mapeamento aqui do endereçamento lógico e o endereçamento físico, e aqui é um bloco de exemplo, tá? As páginas físicas aqui endereçadas. Supondo então que a nossa thread 1 ela escreve esse buffer aqui 3 no endereço lógico 2, então essa solicitação enviada para SSD, o FTL vai fazer a tradução desse endereço. Então o que essa tabela está dizendo? Que o endereço lógico 2 foi gravado na página física 0, que seria essa aqui. Então está feito. Posteriormente, a outra thread escreveu no LPN 43 e está feito o mapeamento aqui. Então, as escritas, por mais que aqui no host, no computador, elas estejam sendo feitas aleatoriamente, ou seja, não são de sequenciais, os endereços lógicos não são sequenciais, mas fisicamente o SSD está serializando isso, porque isso é uma restrição de hardware que ele tem. Aí depois veio o LPN3, daí foi feita a tradução. Aí aqui um detalhe, ó. Pensando lá que tu deletou um arquivo lá no teu Word, sei eu, e essa solicitação ela vai descer para o SSD, porém o SSD ele não vai de fato apagar o arquivo, ele só vai invalidar aquela página física, ou seja, se alguém tentar solicitar leitura por esse endereço lógico 3, ele vai retornar erro, porque ele marcou que essa página é inválida. Então, isso é um detalhe que também a gente vê até, sei lá, no CSI ou algo assim, que os caras conseguem recuperar dados apagados. Então, é justamente por isso, porque o SSD, ele não, se tu solicitar um apagamento, ele não vai de fato executar, ele vai só invalidar as páginas. Ele vai apagar em algum outro momento que ele achar mais adequado. Posteriormente, então, ó,
Aqui a gente teve um apagamento do LPN3 e uma escrita novamente nele. Isso seria um comportamento de sobrescrita, digamos assim. Então, o SSD ele não faz sobrescritas, como eu acabei de falar, ele vai fingir que apagou, vai invalidar a página e vai escrever essa página em uma outra região, em outra página. Então, está feito o mapeamento aqui. Para o sistema operacional, ele entendeu essas operações como se fosse uma sobrescrita, mas no SSD, fisicamente, o que aconteceu foram a primeira escrita, a invalidação e depois outra escrita em um mesmo LPN. Posteriormente, a gente tem um apagamento lá do LPN2, que daí vai invalidar aquele mapeamento que tinha antes. Então, ó, de novo, ele não apagou, ele simplesmente invalidou. Posteriormente, uma nova escrita acontece, é feito o mapeamento. E agora um detalhe, a gente encheu um bloco. E o SSD, quando ele está já lá no limite de capacidade dele, ou seja, quando ele já está com poucos blocos disponíveis para serem escritos, ele vai ter que fazer uma coisa que nos HDs não acontece, que é o coletor de lixo do português, que é basicamente o que ele vai fazer? Ele vai copiar, ele vai selecionar um bloco vítima, que nesse caso seria esse bloco, e vai copiar as páginas válidas que esse bloco possui para um bloco limpo. Então ele vai atualizar a tabela dele aqui e posteriormente esse bloco inteiro, então ele já foi copiado as páginas válidas, então ele pode ser apagado para que esses espaços ali que estavam invalidados sejam de fato apagados. Então ele precisa apagar o bloco inteiro para que aquelas páginas sejam de fato apagadas. Então agora sim, aquele apagamento aconteceu de fato. Então isso é uma das coisas que os SSDs realizam, que é bastante oneroso, mas a gente não se dá conta. E aí agora sim ele conseguiu resolver aquela escrita lá que estava pendente, e aí segue o baile. E esse tipo de problema, ele é chamado de amplificação de escrita. Por quê? Porque essa única solicitação de escrita aqui acabou resultando em quatro escritas, né? Então, essa amplificação de 1 para 4 é um problema aí que é bastante pesquisado em como resolver isso. Então, o porquê que esses tipos de coisas acontecem, pensando aí no sistema computacional, é justamente por uma lacuna semântica que ainda existe nos meios de armazenamento mais novos, né, que são os SSDs, que acabam ainda utilizando algumas partes legadas dos HDs. Então, seja lá o próprio sistema de arquivos, que ele ainda possui um design considerando um HD, mas aí se alguém me perguntar por que a gente não troca para algo mais novo, então justamente para quem trabalha em empresa, a gente sabe que esse tipo de mudança não acontece assim do dia para a noite. Existem N razões para tu não trocar um sistema tão abruptamente, né? Então isso acaba gerando certos problemas que as linhas de pesquisa tentam resolver mais pontualmente. Então aqui só um exemplo, pensando lá nas chamadas do sistema operacional, quando a gente realiza uma operação de leitura escrita, a gente está basicamente transmitindo um buffer, um endereço e um tamanho. Então, só esse tipo de informação hoje em dia já não é mais suficiente para dar toda a semântica que a gente precisa para aqueles dados, para o SSD realizar alguma ação. Embora ele faça isso, mas ele faz de uma maneira bastante burra. Então, por isso que a gente não consegue tirar certos proveitos dessa tecnologia extremamente veloz. Então, isso é hoje uma área de pesquisa bastante forte. Então, só para concluir aqui, essas restrições de hardware, né? Então, como eu comentei, se a gente é desenvolvedor e está só se preocupando em desenvolver a aplicação, a gente talvez não se atente a esses detalhes
que vão deixar o nosso sistema mais lento, seja pelas restrições lá de escrita das páginas, que ele faz de maneira sequencial, ou seja pela sobrescrita, que a minha aplicação está fazendo de maneira excessiva, eu posso estar consequentemente detonando lá a vida útil do SSD sem eu me dar conta disso, porque nos HDs sobrescrita funciona sem nenhum problema. Agora, nos SSDs, quanto maior a sobrescrita, mais eu estou matando o SSD. E, enfim, acho que isso resume um pouco essa apresentação. E aí, sobre o laboratório, que é o que eu estou participando, esse laboratório é composto pelos professores Rodrigo, Lúcio e a Bruna. E de alunos, hoje a gente tem eu, Vinícius e a Franciele. Esse laboratório, ele é, digamos, bem recente, assim, mas a gente está tentando divulgar, expandir ele, claro, ainda um pouco mais de uma maneira voluntária, mas para os alunos que tiverem afim ou interessados de talvez fazer TCCs ou algo do tipo, a gente tem bastante ideias lá e a gente está rodando alguns projetos aí que envolve. Eu trabalho mais na parte de sistema operacional. O Vinícius e a Franciele estavam trabalhando mais na parte dos FPGAs, que a gente tá desenvolvendo lá meio que uma ponte de acesso para SSD, para a gente fazer alguns tipos de experimento. E então a gente está circulando nesses mundos aí, tanto sistema operacional quanto desenvolvimento VHDL. Então acho que é isso aí. Obrigado. Dúvidas? Poxa vida, vai virar o consultor de TI do grupo agora, que pelo amor de Deus, esse negócio de SSD aí, eu não estava contando em trocar tão cedo meus SSDs aqui. Fantástico, Não, Cassiano. Baita acontece. apresentação. Ah, e Pois o é, Ian? esse esquema do SSD, o Cassiano falou de algo bem mais complexo e algo bem mais conceitual, digamos assim. A gente que é usuário final pensa só no SSD que vai queimar. Eu também pensei nisso, né? Sim. Enfim, mas é a vida. Eu até pensei que aquele lance de paginação ali, de escrita mesmo, né, se fosse uma coisa mais parecida com o que o cara usa no, tipo, na alocação de memória dinâmica no C, por exemplo, lá. Tu aloca e depois tu dá um free, ele não apaga, mas deixa lá e depois Isso, vai na sequência, projeto apaga o Ô, bloco inteiro. Interessante isso. isso. ô, É uma analogia boa. antigamente a gente tinha desfragmentação de disco, né? Hoje em dia com SSD eu tenho algum tipo de coisa assim. Ou com banco de dados a gente usa o tal do shrink, né? Que é a compactação. Sim. No SSD isso faz sentido ou é besteira? Não, Deve ser até pior, né? Ficar desfragmentando no SSD, né? Ou não? Pelo sim. jeito. O desfragmentador no SSD não faz sentido porque ele é totalmente lógico ali a forma de endereçamento, então o tempo de acesso é 1 para 1, digamos assim. Mas esse compactador aí de banco de dados faz sentido porque tu está reduzindo o tamanho do banco, né? Então tu está ocupando menos espaço. Não, Mas tudo bem. No banco é uma coisa, mas isso também não existe no SSD. Ele não tem um índice, e daí se eu apago eventualmente uma memória, ela fica lá não utilizada. Ele é totalmente otimizado. Esse é o ponto que eu quero chegar. tá, não entendi muito bem tua pergunta, Wendy. É que num banco, se eu tenho um dado que ele é apagado, enfim, Sim. o índice da memória do banco ela vai só aumentando. Ah, E tem uma hora que eu tenho um banco com tamanho grande e eu não tenho os dados realmente sendo utilizados ali. Então eu tenho que sim. fazer esse shrink, que digamos assim, ele faz uma compactação dos dados e ele muda a marca d'água, digamos assim, ele reduz, e aí sim eu posso continuar a utilizar o espaço naquele banco. Entende? Ah, E sim, isso sim. também acontece no SSD ou isso também não faz sentido?
Tá, entendi. Isso, na verdade, tu tem dois níveis de ocupação que se diz, né? Ocupação de espaço. A gente tem uma ocupação, deixa eu voltar aqui, a ocupação lógica pensando no sistema operacional, logicamente ele está ocupando, deixa eu voltar um pouco, 3 páginas, ou seja, pensando que o nosso SSD, desculpa, que o nosso SSD possui 5 megabytes, tá? Vamos supor. Cada página, então, seria 1 megabyte. O SSD, ele sempre vai ter fisicamente mais páginas do que ele diz que tem. Por quê? Porque ele precisa ter essas páginas extras para fazer esse tipo de operação. Então, para ele ter como fazer essa jogada aqui de apagamento. Então, aqui é um exemplo. Fisicamente, ó, ele está totalmente ocupado. Mas, logicamente, que é o que o teu banco de dados também faz, né? Ele está ocupando apenas 3 megabytes, mas fisicamente ele ocupou 5. Então, tem essa diferença entre o espaço físico que ele ocupou e o espaço lógico. Então, essa compactação basicamente ele está de fato reduzindo o espaço físico, que é justamente tipo isso aqui, né? Para que ele combine com o espaço lógico que ele está ocupando de fato. Então, sim, é a mesma analogia para um mesmo tipo de problema, sim, basicamente. Entendi. Ok. Só aproveitando agora, né? Já que a gente está num bate-papo e a aula ainda não começou para muitos, a Autos tem CLPs e antigamente tinha questão de Ah, bateria vai fazer propaganda da Alto sim, aqui, pô. pô, vou ter que comprar, cara. E Papo é hoje as esse aí? memórias são de estado sólido. E tu comentou dos 5 anos, cara. Eu tenho a impressão de que só é mais tempo essas memórias de CLP, elas ficam com o programa armazenado sem ter necessidade de alimentação ou bateria ou qualquer coisa desse tipo. Sim. Não, eu acho que o teu volume de escrita e leitura deve ser bem menor, né? A tua escrita, pelo menos, deve ser bem menor no CLP. Tu não fica escrevendo toda hora, né? Não, muito É pelo contrário, diferente cara. do Eu sistema controlo, operacional, né? cara, eu acho que não, Humberto, porque eu controlo processos industriais com variáveis analógicas. Eu tenho um processamento considerável também. O que eu estou falando é no estado em que o CLP desligou, por exemplo. Eu fico Sim. com vários anos sem precisar alimentar eletricamente a bateria, a memória e sem que ela perca o programa. É esse o ponto que eu quero chegar. Tá. Ah, Sim, tá, sim. mas tu diz na camada do flip-flop, no caso, né? Isso. Sim. É, Tá, sim. aí tu... Aí, E também, e outra questão, além disso, esses equipamentos eles são criados para ficar trabalhando no mínimo 20 anos. Daí, quando tu fala que o SSD ele suporta só 5, eu digo, é diferente, então. É outra tecnologia. tá, sim. Aí são aplicações diferentes. O que eu digo 5 anos é o usuário, pensando em nós aqui, usuários normais que não Baixando o é torrent baixando o lá. torrent. Ah, sim. Então, ele garante até 5 anos, ok. Mas no teu caso, tu está falando da retenção do dado sem energia. Daí sim, para tipo industrial, tu vai comprar o apropriado. Daí sim, realmente vai ter lá a especificação garante que sem energia ele vai reter por 10 anos. Então, Viu mas só, os amiguinhos? E por SSD isso, é por faz isso que não se sentido. usa Arduino na indústria. E tem que Mas ser o da Autos, né, Enio? é, De preferência, né, cara? Pô, vamos comprar o produto brasileiro. É tão bom quanto o Siemens. Não, não me venham com churumelas. não, mas agora se tu pegar um SSD desses Kingston e deixar gravar ele, e deixar 5 anos desligado, é batata, ele não vai voltar a funcionar Ah, ele é? vai Sério muito mesmo? cagado, sim.
porque ele Que é... marca de SSD que eu tenho que comprar, Cassiano? Cara, Samsung é bom, cara. Samsung é top. Samsung? Ok. Outro fazendo propaganda, tá fazendo propaganda na Puxa Coreia, agora só que saco! faz a... Mas Então, o beleza. Enio, Isso aqui o virou produto lojinha. foi bom. Tá louco. É isso aí. Fantástico. Bueno. Feito, então. Feito, seu Então, Cassiano. obrigado, Muito galera. obrigado Obrigado pela. quem esteve aí. Se alguém se motivou, e aí fica um convite especial para o Enio, aí, se quiser compartilhar alguma coisa. O Enio vai falar na semana acadêmica, hein? Vai ficar, só tu agora. Não, tá aí. O Enio vai falar na semana Aparecer acadêmica, aqui. já tá tudo certinho, né, Enio? Já tá tudo certo. Na hora que quiser preparar alguma coisa para compartilhar aí, umas vagas de estágio, umas vagas de trampo aí na Autos, pode compartilhar. Tá bom. Ô, Cassiano, agora tu tá despenteado, hein? Eu fiquei aqui nervoso, mexendo o cabelo com as tuas perguntas difíceis. Não tava combinado. Tava tu fazendo piada na variedade, hein, Cassiano? Cara, não Não se tem. explica piada, Totalmente. Cassiano, pelo amor de Deus. Ensaiou a tarde inteira e aí vem e me salta aquela. Por favor. Lamentável. Esperava mais de você, Cassiano. Não, mas quem entendeu, entendeu. Entendeu? Então Então tá bom, tá. Pedro. Tchau pra Obrigado. vocês. Beijos de Então luz. tá. Tchau. Tchau. Beijo de luz Tchau. para todo mundo. Tchau, valeu.